E eu trouxe agora essa foto que a moça mandou lá na caixinha de perguntas, me manda foto que eu te ajudo. E nós vamos fazer floresta nesse jardim. É interessante que são dois jardins em um. Tem a parte interna debaixo da escada e a externa, que é corredor. E antes da gente falar de qualquer tipo de planta, a gente tem que entender primeiro os usos. E quando eu falo isso para vocês, não é por conta de técnica, é porque ali, olha só, é passagem do lado de fora, além de ser corredor, ali, eu acredito que é uma garagem, a moça não me falou, mas eu acredito que de um lado é garagem, do outro parece uma área de serviço, e essa entrada aqui para esse ambiente interno também. Então, é um jardim que a gente não pode chegar colocando plantas com muito volume, que de repente pode incomodar, atrapalhar essa circulação, até porque provavelmente é uma área que o pessoal usa bastante. Outra coisa que a gente tem que levar aqui em consideração, que o jardim de dentro, ele vai complementar o jardim de fora. Se ali eu tivesse, por exemplo, uma parede de fundo, esse jardim debaixo da escada, ele teria que ter plantas maiores, mais altas, com mais volume. Só que aqui, olhando de frente, eu tenho esse primeiro plano, que é embaixo da escada, e eu tenho também esse jardim do corredor, eu consigo ver os dois ao mesmo tempo. Então eu tenho que trabalhar essa harmonia, esse equilíbrio. Então eu vou usar plantas mais baixas nesse jardim embaixo da escada, e atrás sim eu consigo trabalhar plantas maiores. Mas o que importa é que eu vou dividir essa volumetria desse jardim. E o que eu preciso também é amenizar esse muro, porque ele tem uma importância muito grande para essa abertura da casa. Vocês concordam comigo? Olha só, tá dentro de casa, eu acredito que os ambientes são integrados, e tá vendo esse muro do lado de fora, essa parede. Então aqui o paisagismo ele vai ajudar muito nesse sentido. Então esse limite que está tão perto que é a parede, agora vai ganhar vida, porque vai ter planta, e a planta balança, não é sinal de vento, tem a luz que incide de forma natural e dá aquele sombreado bonito. Então olha só quanta coisa que a gente vai trazer para esse jardim, que na verdade é um jardim super estreito. Outra coisa, à medida que eu falar a planta que eu for escolher, eu também vou colocar a figura botânica, porque assim vocês conseguem ver o jardim, como que ele vai ficar pronto. Então, em primeiro lugar, eu vou definir as passagens, certo? Porque isso é uma condicionante. Eu vou colocar deck do lado de fora, aquelas placas soltas de deck. Vou colocar ligando uma parte que é a área de serviço à garagem, colocar alguns decks do lado esquerdo, e a gente vai conseguir fazer essa circulação fluir tranquilamente, beleza? Agora sim a gente vai entender qual é o espaço que a gente tem para trabalhar. Dos dois lados, eu vou colocar pedrisco bege, porque ele é fácil de manter, ali não tem incidência de sol para a gente colocar uma forração. Tem questão de muita sombra da casa, às vezes muda a estação, uma hora tá sol, outra hora não tá, então para facilitar a nossa vida por conta desse muro, parede, a gente vai colocar pedrinha. Pedrinha em todo mundo, dentro e fora, mais o deck, tudo certo. Do lado de dentro eu vou colocar uma planta que não cresce em altura, mas ela abre, certo? Porque o espaço que eu tenho ali, na verdade, é mais horizontal, eu não tenho espaço vertical por conta da laje da escada. Então eu vou colocar pacovar, o crescimento é extremamente lento, ele tem uma folha grande, então ele ajuda a dar aquele volume que eu quero, sem ficar enchendo muito. Mas para trazer uma delicadeza do lado da passagem, eu vou colocar o Ripsalis. Ele lembra um matinho, vai crescendo assim, e se ele crescer em altura, dá para cortar, tá? Então a gente consegue manter a altura dele. Do lado de fora, eu vou trazer uma planta que eu adoro usar quando eu tenho espaço muito estreito, corredor que não pega sol forte nem muito vento. É o bambu moçô. Eu falo que é difícil de encontrar uma planta que substitui o efeito do bambu moçô, porque ele tem um tronco tortinho. Isso é feito, né? Então, é lindo, é diferente, exótico, e aqui ele vai aparecer muito. A iluminação do bambu moçô fica maravilhosa por conta desse tronco tortinho. E eu falo que é uma folhagem como se fosse transparente, você consegue ver através dele, não é aquela folhagem, como do pacová, que tem uma folha bem larga, verde escuro. Ele tem as folhinhas mais delicadas, que é característica do bambu. Então, colocaria 3 de alturas diferentes, o menor fica na parte do meio desse jardim. Na base dele, eu vou colocar 2 tipos de filodendro. Filodendro ondulato e filodendro lua clara, gente, eles são lindos. São fáceis de manter num ambiente como esse. Se você colocar num ambiente muito exposto, às vezes ele costuma sentir muito. Mas quando coloca num ambiente que ele não vai pegar um sol de lascar, é mais protegido, ele agradece. Ele fica verdinho, fica lindo. Então, na hora que essa moça estiver olhando esse jardim, ela vai ter as camadas muito bem definidas. Desde a planta baixinha, que está do lado do deck, na parte de dentro, debaixo da escada, desde a planta maiorzinha, que é o pacová, depois atrás eu tenho aqueles filodendros e o bambu moçô. Vocês repararam que eu não cheguei falando nome de planta, certo? Primeiro eu fui entender o contexto. Eu fui fazer uma leitura que lá no curso DNA a gente chama de leitura 360, que é para entender o contexto. O que acontece? Ali a passagem, ali tem sol de lascar, tem vento, ali eu posso usar plantas com mais volume, com menos volume. Primeiro eu tenho que entender onde esse jardim está inserido, para depois eu entender o efeito que eu quero, para entender as condicionantes que eu tenho, e aí sim eu começo a escolher as plantas. Para quem tem vontade de trabalhar com paisagismo, mas se sente muito perdido, no curso a gente tem o passo a passo para você criar um jardim. Hoje eu mostrei para vocês um jardim debaixo da escada, junto com o jardim do corredor, mas eu ensino a fazer jardim de área externa, de área de lazer, de fachada. Eu ensino o conceito do jardim, que é como criar um jardim de forma organizada, seguindo um passo a passo para você não se perder durante esse processo. Se você quiser mais informações sobre o nosso curso DNA, eu vou deixar o link no próximo stories, você clica nele para conhecer o nosso método. Da forma que eu ensino no curso, você sai com a cena prontinha. E se você quiser usar uma ferramenta que é externa do curso, que é o ChatGPT,
você consegue renderizar, então você traz mais realismo para essa cena. Olha só como que fica bonita.